Olá! O tema de hoje do TVMP Entrevista é a tutela penal do patrimônio, que é tema do livro A Proteção da Cultura nos Crimes Patrimoniais. Eu converso com o autor, que é o promotor de justiça Paulo Roberto Santos Romero, mestre e doutorando em Direito Penal Contemporâneo pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes, também pela UFMG. Bem-vindo mais uma vez à TVMP, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, mas antes de a gente começar a conversar, eu queria grifar com todas as ternuras a maneira como vocês me receberam da vez passada, toda a equipe, né, o pessoal da câmera, do som, o staff e você em especial, Laura, que conduziu de uma maneira tão terna e tão vigorosa a entrevista passada. Que bom, doutor Paulo, para o pessoal poder conferir a outra entrevista que a gente fez também, né? E hoje nós vamos falar do seu livro. Eu queria começar perguntando o que significa tutela penal. Essa é uma pergunta bastante complexa e eu vou tentar dizer isso de uma forma o mais acessível ao público leigo, vamos dizer assim, aquele que não tem no direito a sua incursão diária. Mas para falar de tutela, eu acho que é importante partir dessa noção de que tutela tem a ver com cuidar, tem a ver com aquele encargo de proteção. Então, tutela penal acaba sendo um pouco isso mesmo, a maneira como o direito penal protege aquilo que ele, direito penal, chama de bens jurídicos. E agora a gente cai numa outra encruzilhada. O que são bens jurídicos? A definição de bens jurídicos ela evoluiu muito ao longo dos anos. Mas, entre algumas sutilezas semânticas, uns dizem que são interesses importantes para a sociedade, valores relevantes para o convívio social, o fato é que bens jurídicos são aqueles que são dignificados de uma forma tão exponencialmente importantes ao convívio social que talvez sem eles a ordem ficasse comprometida. Sem eles, essas relações intersubjetivas ficassem abaladas. Eu diria então que os bens jurídicos são aqueles que têm uma dignidade tão exponencial que sem eles talvez a gente não consiga vivenciar de uma forma eficaz, de uma forma plena, de uma forma efetiva, aquilo que a gente pensa em convivência social harmônica dentro de um Estado democrático de direito. E quando a gente fala de tutela penal em crimes patrimoniais, a gente trata de patrimônio público e privado? A gente trata de patrimônio público e privado. A tutela penal em crimes patrimoniais. Vamos tentar destrinchar um pouquinho o que seja isso. Os crimes patrimoniais são aqueles cujo bem jurídico, portanto, aqueles crimes cuja tutela penal recai sobre o patrimônio. É claro que o patrimônio pode ser público e privado, mas nessa perspectiva que a gente está dizendo aqui, nesse livro, a gente está preocupado, sobretudo, com aqueles bens que têm uma importância cultural muito grande. Eu vou dizer um crime patrimonial que todo mundo conhece, o furto. O furto é um crime patrimonial por excelência, né? É dele que brotam todas as outras ideias acerca da proteção nos crimes patrimoniais. E dele advém, por exemplo, o roubo, que seria o furto com uma violência ou uma ameaça, a apropriação indébita, o estelionato, a receptação. Tudo isso aí são crimes patrimoniais, porque o patrimônio é um bem jurídico tão importante que o direito dignifica-o a ponto de que, sem essa proteção penal, talvez a gente vivesse num caos. Vamos falar então da proposta do seu livro, vamos aproveitar para mostrar ele aqui, né? A proteção da cultura nos crimes patrimoniais. Qual que é a proposta dele e qual que é a tese em que se baseou para escrevê-lo? Esse livro ele parte de uma ideia, que eu diria assim, franciscana. Ideia franciscana. E, às vezes, essas ideias que são muito simples, né, na sua essência,
elas às vezes podem ficar encobertas e tão simples que são, exigem aí mais de 200 e tantas páginas para justificar, né? Esse livro, ele parte da constatação de que a nossa Constituição, que é aquele acordo que o povo faz para fundar um Estado, né? E fundar o Estado brasileiro, foi feita uma Constituição em 1988. O povo brasileiro colocou a cultura como um valor imprescindível, um valor que dignifica não só as gerações presentes, como as gerações futuras. A cultura é tão importante que ela confere musculatura, a própria significação de direitos humanos. Talvez o que diferencie o homem dos animais seja isso, a tradição, a cultura, né? E a nossa Constituição não se esqueceu disso. Então, a ideia desse livro é imaginar que alguns objetos culturais, móveis, também merecem, dentro do Código Penal, uma proteção que demonstre a dignidade desses mesmos bens. Uma proteção diferenciada, uma proteção que faça com que as pessoas percebam nos bens culturais móveis algo que não pode ser equiparado, por exemplo, a um outro bem qualquer móvel. Vamos pensar, se me permite, me desculpa alongar um pouquinho a resposta, mas vamos imaginar essa cena. A gente está num museu e em frente do museu a gente escuta um alarme. É o alarme de um carro. Esse carro é um carro que tem mais de 20 anos, soltando o para-brisa, aquele carro velhinho. E esse carro velhinho acaba sendo furtado e ele é transposto para um outro estado. Um carro velhinho, mas é um carro velhinho que a gente acha para comprar por aí ainda, nas agências, as peças estão à disposição, está tudo certo. E ao mesmo tempo, quando todo mundo se vira para ver o que está acontecendo com o carro velhinho, é subtraído um Portinari, um quadro do Portinari. O carro velhinho a gente recupera dias depois, em outro estado, vizinho aqui a Minas Gerais. O Portinari a gente não recupera, ou demora anos para recuperar. A pergunta não é retórica. Eu pergunto o seguinte: qual você acha que o direito penal brasileiro impõe uma pena maior à pessoa que subtrai? O carro velhinho ou o Portinari? O bom senso, levando em conta que o carro velhinho é substituível, é um modelo de série, e é de uma pessoa só. O bom senso diria assim, é o Portinari, porque afinal de contas aquilo é um patrimônio cultural, pertence a todos, não só a mim, como vai pertencer aos meus netos, é irrepetível. Pois eu lhe digo que o legislador brasileiro impõe uma pena maior para quem subtrai um carro velhinho. Por que isso acontece? Uma falta de atenção do legislador para a importância de cada bem, da diferença deles? A resposta é bíblica. Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. A rigor, eu não faço ideia por que isso acontece. É verdade que o legislador brasileiro se atentou a esse problema antes de 2003 ou 2003. E você acredita, Laura, você acredita que já teve 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantos projetos de lei tentando levar a cabo, a bom termo, essa ideia? Ela não vai para frente. Os projetos de lei que acontecem em torno desse tema não andam. Eu quero dizer para você que, no mínimo, desde 2003, existem projetos e projetos e projetos que não andam a respeito desse tema. É uma das coisas que o senhor afirma, né, no seu livro, a tutela penal oferecida pela Lei 9.605, de 98, de crimes ambientais,
e pelo Código Penal, os bens que integram o patrimônio cultural, é insuficiente. É isso que o senhor acabou de explicar para a gente? É insuficiente, eu acho que é insuficiente porque, afinal de contas, a tutela penal tem que pensar tanto em termos de prevenção quanto em termos de repressão. Coibição, enfim, numa palavra guarda-chuva, que pudesse fazer frente a esse tipo de conduta. A Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, eu até poderia falar um pouquinho disso, mas não é o ponto em específico, ela se preocupa mais com bens culturais imóveis, que não é um crime, por exemplo, que diz respeito à tutela penal do Código Penal em crimes patrimoniais, que se preocupa com bens móveis, sobretudo. Né? Quando eu falava do furto, eu falava que o furto tem essa definição, né? De ser subtrair para si para outra em coisa alheia móvel, e que ele espraia todas as outras definições adjacentes ou correlatas nos crimes contra o patrimônio no Código Penal. Essa deficiência facilita esse tipo de crime que o senhor estava citando aqui? Olha, eu vou te dar um dado. Se eu não me engano, 2017 ou 2018, os relatórios da Interpol demonstraram que, olha o que eu vou te dizer, o comércio de obras de arte ou bens culturais importantes no mundo, eles ultrapassaram a casa de 6 bilhões de dólares. Sabe o que isso quer dizer? Que esse tipo de crime só ficou atrás de tráfico de droga e de arma. Então, assim, aqui no Brasil, vira e mexe, você pega notícia no jornal de que foi furtado um Picasso, de que foi furtado uma outra obra importante. Uma obra de Aleijadinho, de igreja, a gente tem e o muito, Ministério né? Público de Minas Gerais, eu tenho que render minhas homenagens, ele faz um trabalho muito bacana a respeito desse assunto. Mas eu costumo dizer isso, às vezes o sujeito me procura lá na promotoria, fala, doutor, está acontecendo isso. Como é que o senhor pode me ajudar? Às vezes pode parecer, às vezes dá para quebrar o gelo, eu falo, olha, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que eu vou ter maior boa vontade de te ajudar, vou me empenhar pelo seu trabalho, pela sua preocupação, agora ela é minha também, mas eu tenho que te contar uma má notícia. Eu sou promotor, eu não sou mágico. E eu digo isso porque, às vezes, a legislação tem pontos de lassidão, pontos frouxos que dificultam o trabalho dessas instâncias empenhadas com esse tipo de combate ao crime, né? Mas você me perguntava se isso acontece muito. Acontece sim. Acontece sim. Vira e mexe as obras de arte pelo preço que elas têm, sem embargo do valor cultural, o preço que elas têm atingem cifras monumentais, e isso é claro que chama a atenção das pessoas interessadas nisso. O senhor falou do número da Interpol, né? Que é a Polícia Internacional. Esse aspecto da legislação quanto a esse tipo de crime, né? Para bens culturais móveis, só é tratado assim no Brasil ou em outros países também há esse problema, essa frouxidão da lei? Ou há algum outro país em que a gente deva se mirar no caso da legislação de proteção a esse tipo? A sua pergunta é super interessante, Laura. E eu acho que ela constitui o epicentro desse livro. Eu acho que ela traduz essa preocupação nossa, que não é uma tentativa baseada em tiro no escuro. Não é uma proposta de tatear, vamos ver se a gente acha. Não, existem exemplos importantes. Mas antes de falar desses exemplos, eu queria dizer que existem alguns delitos que eles possuem um caráter transnacional. O concerto universal de povos que tem como um denominador comum, por exemplo, a manutenção e a preservação da cultura, elege esse tipo de tutela jurídica, não digo penal,
mas esse tipo de tutela como imprescindível. Por isso que a Interpol entra na parada. Porque é importante que isso não circule de África para a França, de França para a Ásia, de Ásia para não sei onde, e do Brasil para esses mesmos destinos, né? A preservação desses bens interessa à humanidade. Isso é meu também. Isso é teu, é do seu tataraneto que você não conheceu. Então, assim, é importante que se preserve isso. Algumas legislações já demonstram essa preocupação, sim. A Alemanha é um exemplo dessa legislação. Portugal é um exemplo dessa legislação. Para não falar que a Europa sempre está na frente, eu vou te dizer 2 países da América do Sul que também têm essa preocupação, Colômbia e Peru. No entanto, esse livro aqui, ele se preocupa mais em analisar a legislação espanhola, né? Porque a legislação espanhola ela é bastante parecida no que diz respeito à parte de proteção dos crimes patrimoniais do Brasil. Aliás, assim, o modelo constitucional espanhol tem bastante similitude, o Código Penal espanhol tem bastante similitude, é um código moderno, é um código pensado na contemporaneidade, para a contemporaneidade, já contemplando temas que o nosso Código Penal não trata. Nesse aspecto Nesse aspecto também. Bens patrimoniais, móveis, o que traz de novidade? De diferente, né, digamos. Você veja como é que são as coisas. O direito penal espanhol no Código Penal, ele trata o crime contra o patrimônio, de um modo geral, vamos dizer assim, em alguns casos punido com pena de multa tão somente. Em alguns poucos casos, mas dependendo do valor do bem. Dependendo do valor do bem, ele pune só com multa. O Brasil também tem isso, é verdade. Mas veja, Laura, de regra, o crime de furto no Código Penal espanhol tem uma pena X de 6 meses a 18 meses, salvo melhor juízo, mas quando a conduta recai sobre um bem desse naipe, dessa importância, a pena é dobrada. Ela dobra a pena. De multa ou com prisão também? Com prisão daí. Porque, me perdoa, eu de fato me negligenciei disso. De um modo geral, eu disse que algumas vezes o Código Penal espanhol ele pune com pena de multa. De regra, pune com pena de prisão, que vai de 6 meses a 18 meses. Mas, em se tratando de bens culturais móveis, ele dobra essa pena. Em algumas circunstâncias, quando tem, por exemplo, destruições no entorno disso, a pena ainda é aumentada. Então, e o país consegue coibir com essa punição, com essa previsão penal mais rigorosa? Eu acho que o crime, como fenômeno social, ele é irrefreável. Irrefreável. Eu não diria que consegue eliminar por completo. Até porque a Espanha também é riquíssima em termos de patrimônio cultural, né? Mas, até onde a gente sabe, isso contribui, sim, para um clima de prevenção e repressão de uma forma mais acurada que em outros países. E para proteger a nossa cultura, a gente deveria modificar a lei? Não só a lei. Instrumento que a gente não só a lei. Não só a lei. Eu acho que a lei, muitas vezes, induz. Ela leva a nós outros a uma percepção importante daquilo que é valoroso. Ela cria para a gente essa noção de limites, do pode ou não pode, dá identidade para o povo, às vezes, aquilo que a lei diz. É claro que o direito penal... Se você não conserta uma sociedade a golpes de código penal, não é assim. Mas ele é um instrumento coadjuvante a integrar a sociedade em torno de alguns objetivos, às vezes. Então, eu diria que o Código Penal sozinho não vai fazer o milagre, mas ele pode contribuir para um panorama melhor. Você veja, por exemplo,
e isso até escapa um pouquinho da nossa entrevista, mas veja o que aconteceu, por exemplo, de uns anos para cá, com a proteção da integridade física da mulher. Eu não vou dizer para você que era normal, mas talvez se normalizava há um tempo atrás o marido que às vezes batia na esposa porque estava com mau humor, porque a comida estava fria. Hoje em dia, você perceba que houve uma transformação de mentalidades, houve um alcance de entender que as coisas não são assim. O direito penal, então, aí induziu, vamos dizer desse modo, uma mudança cultural. Perfeito. Então, assim, esse é um aspecto. Outros tantos. Que indica o caminho, né, do comportamento. Ele indica o caminho do comportamento. Ele indica, pauta, estimula. Tem uns termos que o senhor trata no seu livro, que seria valorização jurídica e valorização econômica dos bens culturais. Pode explicar para a gente isso melhor? Com o maior prazer, é uma honra. Porque quando a gente fala de valor, talvez a gente pense desde logo na questão da precificação. E só preço não traduz valor. O preço diz respeito ao universo econômico. O valor diz respeito ao universo do homem jurídico, do homem cultural. O valor transcende ao preço. Tem muita coisa que tem preço, mas não tem valor. É o que a gente estava falando aqui, né? Da construção da nossa cultura. Eu não diria que não tem valor. Tem um valor que transcende ao preço. Você não pode precificar. Eu falei mal, me perdoa por isso. O valor é tão monumental que ele não é quantificável numa cifra. Isso é importante dizer, né? Agora, isso me faz pensar no bem cultural. Esse livro nasce dessa ideia, na verdade. Ernest Kantorowicz é um historiador alemão e ele escreve um livro muito importante que chama Os Dois Corpos do Rei, uma teologia política. E o Kantorowicz traz uma ideia do seguinte, que o rei, na Idade Média, possuía dois corpos. Um corpo físico e um corpo místico. Um corpo que traduziria aquele poder. E eu pensava o bem cultural como sendo um bem que reina entre outros bens no nosso universo e que ele também, bem cultural, por reinar, por ser rei, também tinha dois corpos. Um corpo tangível, material, precificável, conversível em cifras, mas também um corpo místico, dotado de um valor exponencial, inalcançável, inabarcável por esse mercado econômico. E eu dizia para mim mesmo e falava assim, meu Deus, eu não posso fazer com que o carro velhinho tenha a dignidade, não que ele não tenha, desse rei. Esse rei tem que alcançar essa dignidade do carro velhinho. Eu preciso, de alguma forma, demonstrar que esse corpo místico chega a esse lugar maior, digno de uma proteção diferenciada. Então, o livro se trata disso. O livro se trata disso. E para quem que ele é destinado? Mais uma vez, de novo e sempre, esse livro é dedicado a Luísa, que é minha filha, porque eu sou pai amantíssimo, não nego, e vai ser sempre assim. Mas ele foi pensado, você veja bem, quando ele foi concebido num primeiro jorro, eu me preocupava com as pessoas que se interessam por direito comparado. Porque o direito comparado, Laura, é uma encrenca. Não é só uma questão de fazer cotejo entre legislações. É uma atividade intelectual muito maior. Você precisa... É muito técnico, muito teórico, ou é para o público geral? Ele pode ser para o público em geral, para os estudantes de direito, mas principalmente nessa matéria, e eu rendo aqui a homenagem à professora Sheila Jorge Selim de Sales, que foi minha professora
em matéria de direito comparado e ela faleceu recentemente. Mas esse livro, hoje, eu diria que ela coloca isso aí no livro, ele é destinado a legisladores. E onde que ele pode ser encontrado? Talvez nas melhores casas do ramo, mas... Na internet acha fácil? Na internet acha fácil. Esse livro, ele participou de um certame feito pela CAPES, o FMG, e na primeira edição dele, ele tinha que ser distribuído gratuitamente. Por isso eu me empenhei tanto. Era uma forma de eu retribuir à sociedade todo o investimento que ela deu na minha formação. E eu queria que a minha letra pudesse chegar de graça para quem quisesse. Então, no site da editora Dialética, eu não sei se ainda está, mas esteve por muito tempo disponível gratuitamente. E é isso. Esse livro hoje ele é destinado, eu penso que ele é destinado sobretudo a legisladores, aos nobres deputados, aos senhores senadores, enfim, às pessoas que pensam que a cultura do Brasil merece uma dignidade significativamente mais comprometida com as futuras gerações. E dizendo assim, Laura, não podemos deixar que as coisas se percam, às vezes por entraves de ordem política desse ou daquele grupo, que não homenageiem, afinal de contas, isso que é a essência do direito penal, a tutela dos bens jurídicos importantes à sociedade. Doutor Paulo, muito obrigada, então, mais uma vez, pela sua presença aqui na TV MP. E a você que esteve nos assistindo, confira a outra entrevista que o Dr. Paulo nos deu, que está no nosso canal do YouTube, mpmg.oficial. Confira também as informações sobre o trabalho do Ministério Público de Minas nas nossas redes sociais e no site oficial do Ministério Público. Obrigada e até breve.